Está começando mais uma academia e hoje o de número 200. 200 teses e dissertações já foram apresentadas e debatidas aqui na TV Justiça. Trabalhos que foram além das salas de aulas das faculdades de Direito. A nossa equipe agradece a você que esteve conosco, seja como autor de obra ou como debatedor. E também, claro, a você que sempre nos acompanha pela TV Justiça. E no Academia de hoje vamos falar de prescrição e decadência. Qual é o prazo para se anular um negócio jurídico ou um casamento, por exemplo? Quais são os fatores que podem influenciar na contagem desse prazo? E hoje você vai saber qual o papel do tempo nas relações jurídicas e qual a importância dele para o direito. Esse é o tema da tese de José Fernando Simão, que será apresentada no programa de hoje. Tempo e Direito Civil, Prescrição e Decadência. Tese apresentada à Universidade de São Paulo para obtenção do título de livre docente em Direito. O estudo é de José Fernando Simão. E para debater o trabalho, recebemos o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, advogado e árbitro Cláudio Santos e a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e doutoranda em Direito e Políticas Públicas pelo UniCeub, Marília Sampaio. Quero aqui agradecê-los pela presença. Para Marília, muito obrigado. Também ao doutor Cláudio Santos, muito obrigado. E de forma não diferente, claro, ao Simão, que hoje nos traz o seu trabalho para ser debatido aqui. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, o nosso debate, vamos acompanhar um resumo deste estudo. A tese faz uma reflexão sobre o tempo e os efeitos desse fator no direito civil e mostra a distinção entre a prescrição e a decadência. Bem, Simão, gostaria que você falasse da metodologia utilizada neste seu estudo. A metodologia segue a ordem do trabalho. Eu dividi o trabalho em 3 etapas. Primeiro eu falei sobre o tempo como fenômeno metajurídico, o tempo na filosofia, o tempo na literatura, o tempo na história, e daí, evidentemente, segui obras não jurídicas. Depois eu entrei numa parte específica sobre o tempo já para o direito, e, portanto, segui obras de direito civil, obras clássicas históricas, do direito brasileiro e direito estrangeiro. E, por fim, trabalhei a prescrição e decadência, ou seja, daí, a partir de obras nacionais, de grandes autores, como, por exemplo, Câmara Leal, por exemplo, Agnello Amorim Filho, e a partir dessas obras clássicas, eu dei um passo além, que foi uma compreensão da contagem do tempo. Portanto, foi leitura de obras nacionais e estrangeiras, jurídicas e não jurídicas. Bem, o Simão destacou para a gente algumas obras que o ajudaram na elaboração deste estudo. Vamos conferir quais são. Da Prescrição e da Decadência, de Antônio Luiz da Câmara Leal, editora Forense. Tempo e Processo, uma análise empírica das repercussões do tempo na fenomenologia processual, civil e penal, de José Rogério Cruz e Tucci, editora Revista dos Tribunais. Problemas de Direito Intertemporal no Código Civil, Doutrina e Jurisprudência, de Mário Luiz Delgado, editora Saraiva. Bem, Simão, claro que a bibliografia desse seu estudo é extensa, mas você destacou 3 obras aqui, até porque é a composição mesmo do programa, mas eu queria saber por que você destacou justamente esses 3. A obra do professor Tucci, ela fala sobre tempo e processo, é exatamente essa ideia de que o tempo vai além do direito, ou seja, deu uma base científica para mostrar que tempo e direito não são necessariamente ligados, mas que normalmente você consegue ter o gancho, o link jurídico a partir da reflexão sobre o tempo. O Câmara Leal é um autor clássico que tentou historicamente distinguir prescrição de decadência, portanto é uma obra citadíssima pelos tribunais, citadíssima pela doutrina, vamos dizer que é a pedra angular de qualquer trabalho sobre prescrição e decadência. E a obra do Mário Delgado, que já esteve aqui no programa Academia, inclusive fazendo a defesa dela, assim como eu estou aqui hoje, é uma tese de requinte histórico muito grande, ou seja, ele também se preocupa com os efeitos do tempo ao longo da história, portanto deu uma base científica também para se falar um pouco de história e tempo. Vamos falar do estudo? O trabalho se chamou, quando tese, hoje se chama Prescrição e Decadência, início dos prazos, mas como tese, Tempo e Direito Civil. A minha preocupação maior era mostrar ao meu leitor e defendê-la junto a uma banca a ideia de que o tempo efetivamente tem efeitos sobre as relações jurídicas, seja na prescrição, seja na decadência, seja na suprécio, seja na surrexio, que são institutos da boa-fé objetiva. A ideia é mostrar como o direito não se conforta, não se conforma com a ideia de infinitude de relações jurídicas. Aliás, a primeira parte da tese, quando eu trabalho o tempo, eu mostro que o tempo pode ser contado de 2 maneiras. O tempo linear, que é o tempo do nascimento, crescimento e morte, ou o tempo cíclico, o tempo que sempre volta, que é o tempo mitológico,
é o tempo das estações, é o tempo, por exemplo, dos dias, dos meses, dos anos. E o direito se apodera da noção linear do tempo. Ou seja, como o homem morre, as relações jurídicas também perecem. A ideia, portanto, é a infinitude não agrada ao direito. Por outro lado, se o direito põe fim às relações jurídicas, e põe, nós temos um outro problema sério, que é quando iniciar esse prazo para pôr fim às relações jurídicas. Prescrição e decadência mexem com um valor que é, no mínimo, de justiça, ao lado de segurança jurídica. Normalmente se fala em segurança jurídica, mas se nós imaginarmos, por exemplo, que eu não fui negligente, como é que o direito pode tirar o direito ou uma pretensão se eu não fui negligente? Então nós precisamos conciliar a ideia de finitude do tempo linear com a ideia de negligência. Por quê? Se o direito deixasse as relações jurídicas eternizadas, isso seria motivo de insegurança jurídica. Você imagina um caso concreto? Meu pai, aos 20 anos, quando tirou carta, bateu o seu carro. Hoje, aos 67, ele é demandado para pagar indenização por um ato ilícito de 40 anos. Isso seria extremamente injusto. Mas também se eu imaginar que eu sofro um acidente de automóvel, eu não percebo o dano que eu sofri. Imaginemos que eu tenho uma pequena lesão de fígado, que demora 6, 7, 8 meses para se manifestar. Se o prazo começasse a partir do dano, evento, do dia do acidente, também seria injusto. Porque como é que eu vou demandar uma indenização de algo que eu não sei, de algo que eu não soube que eu tive como prejuízo? A ideia da tese, portanto, é conciliar justiça com segurança jurídica. Perenizar as relações jurídicas não atende à segurança jurídica, mas seria extremamente injusto punir alguém pela perda de um direito potestativo, no caso da decadência, ou de uma pretensão, no caso da prescrição, de algo que eu simplesmente não sabia que tinha. Portanto, no fundo, o tema do trabalho é uma conciliação de valores jurídicos. O valor da segurança com o valor da justiça no caso concreto. Então, eu dou um exemplo muito simples. Nas relações patrimoniais, sujeitas a prazos decadenciais, como, por exemplo, fraude contra credores. O Código diz que o prazo é de 4 anos para se anular um negócio por fraude contra credores, artigo 178, e esse prazo se inicia com o negócio que gerou a fraude. Mas vamos imaginar que essa fraude se deu por uma compra e venda fraudulenta, uma doação fraudulenta de um imóvel. Se eu seguir à risca o Código Civil, o prazo de 4 anos se inicia quando a venda se efetiva, por escritura pública, junto ao tabelionato de notas. Só que se eu imaginar que aquele documento, aquele contrato não foi registrado, como eu posso imaginar que terceiros tenham ciência da fraude para iniciar o prazo decadencial? Ou seja, na tese eu defendo que a decadência que tem por objeto relações jurídicas, direitos potestativos, que recaem sobre imóveis, o prazo se inicia com o registro, porque é o registro perante o registro de imóveis que dá ciência do ato jurídico, do negócio jurídico. Por outro lado, se a decadência disser respeito a relações jurídicas não patrimoniais, de cunho pessoal, direitos que interessam à sociedade, como, por exemplo, o prazo para se anular o casamento, como, aliás, vimos na nossa chamada, nesta hipótese, o prazo tem que seguir o estrito termo do Código Civil. O prazo tem que seguir exatamente a determinação do Código Civil, ou seja, o prazo para se anular casamento se inicia com o casamento, como diz o artigo 1550, 1560 do Código. Porque nessa hipótese, como não há interesse patrimonial, a ordem pública que prevalece, o valor da segurança jurídica é mais forte. Portanto, o prazo se inicia a partir, realmente, da data em que determina o Código Civil. Já nas relações patrimoniais, o prazo não pode começar com essa rigidez, sob pena de uma enorme injustiça. E para a prescrição, que trata da reparação de danos, cobrança de créditos, porque a prescrição extingue a pretensão, a minha tese é a seguinte: na responsabilidade contratual, vou dar um exemplo simples, o inquilino não pagou aluguel. Não pagou aluguel no dia 10, no vencimento, dia 11 começa o prazo prescricional, sem qualquer conversa. Na responsabilidade extracontratual, ou extranegocial, como chamam alguns, aquela em que o dano nasce não de um contrato, mas de um ato estranho ao contrato, exemplo, batida de automóvel, ou um dano moral, em que eu redijo um artigo denegrindo a imagem de alguma pessoa, nesta hipótese, o prazo para iniciar a prescrição é do dano em princípio, mas se o dano for desconhecido, como eu dei o exemplo agora há pouco, um dano à minha saúde que eu percebo algum tempo depois, vamos imaginar, nessa hipótese, o tabaco, em que o dano só sobrevém alguns anos, talvez 6 meses, 1 ano ou 2. Nesta hipótese, o prazo não se inicia com o evento danoso, fumar, mas quando o dano se manifesta. Se não fosse assim, eu teria uma situação extremamente injusta, de pessoas perdendo direitos sem saberem que poderiam exercer tais direitos. É essa conciliação que eu faço do valor justiça
e segurança. Mas para chegar nessa conclusão, eu passo por uma parte que eu chamo de sentimental do trabalho, que é toda uma reflexão sobre o tempo psicológico, o tempo histórico, o tempo dos contos de fadas, né? Era uma vez, que é o tempo atemporal, o tempo de espera e de angústia. Por exemplo, eu cito o caso dos portugueses, que esperam até hoje a volta do rei Dom Sebastião, ou seja, um tempo da infinitude, que a gente sempre espera que alguma coisa aconteça, e também o tempo filosófico, né? A partir dos filósofos gregos, modernos e pós-modernos, como cada um refletiu sobre o tempo. E uma nota interessante é sobre o tempo bíblico, porque a Bíblia, nós sabemos que o tempo de Deus não é igual ao tempo dos homens. O tempo dos homens é o tempo de finitude, que a gente acaba com a morte. O tempo de Deus é o tempo da eternidade. E o direito, evidentemente, se apropria dessa noção para trabalhar, então, as relações jurídicas como finitas. E eu queria aproveitar para concluir essas ideias iniciais, dizendo também o seguinte: a boa-fé também gera efeitos sobre as relações jurídicas. Então, existem dois institutos, a suprécio e a surrexio, que quando eu não exerço uma relação jurídica por certo tempo, eu abandono essa relação jurídica, eu não estou diante nem de prescrição, nem de decadência, mas dessa figura chamada suprécio. Vou dar um exemplo simples. Sorteio de vagas de garagem no meu condomínio. A convenção determina que o sorteio será anual, mas isso nunca ocorre. Nunca ocorre por quê? Porque o prédio simplesmente esqueceu aquela regra que está prevista na convenção. Depois de alguns anos, alguém resolve, vamos fazer o sorteio. Nessa hipótese, o sorteio não pode ocorrer. Isso não é nem prescrição, porque não atinge pretensão, nem decadência, porque não atinge direito potestativo, mas isso é suprécio. É a boa-fé que impede que uma conduta seja adotada, se não foi por certo tempo. Portanto, a ideia do tempo das relações jurídicas está na prescrição, na decadência e na boa-fé. São quatro figuras, porque a boa-fé se divide em suprécio e surrexio, que cuidam do tempo e as relações jurídicas. E nesse trabalho eu tentei delimitar claramente quando eu tenho uma, quando eu tenho outra, para evitar uma confusão até para o juiz. Na hora de aplicar, qual prazo eu aplico? Qual figura eu aplico? Então eu dei uma diferença conceitual e depois sim aprofundei o início dos prazos. Esse foi o meu trabalho de livre docência. Aliás, parabéns então pelo trabalho. Daqui um pouquinho nós vamos entrar já na fase de debates. Isso daqui a pouquinho, porque agora nós temos um intervalo. Até já. Estamos de volta com o Academia, hoje debatendo a tese de livre docência de José Fernando Simão. Tempo e direito civil, prescrição e decadência. Bom, nós vamos conferir agora algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Direito de Família, de Álvaro Vilaça Azevedo, editora Atlas. A tutela jurídica do capital intelectual das sociedades empresárias, de Ana Cláudia Caran Abdala, Biblioteca Virtual da Universidade de São Paulo. Controle Judicial de Políticas Públicas, de Oswaldo Canella Júnior, editora Saraiva. Bem, você acabou de ver 3 obras e, junto a essas 3, você pode incluir mais essa, que é a que estamos debatendo aqui hoje. Prescrição e decadência, início dos prazos, do professor José Fernando Simão. A publicação deste trabalho mudou um pouco o título, né? Como você disse agora há pouco. Sim, o título, vamos dizer, como tese de livre docência que eu defendi junto à USP, era Tempo e Direito Civil, Prescrição e Decadência. Mas para a obra comercial eu alterei para dar maior clareza, porque na verdade o trabalho vai ajudar juízes, advogados, é exatamente contagem do início dos prazos. Esse é o fulcro principal do trabalho. Tá, então, mais uma indicação para você e nós gostaríamos de abrir aqui o nosso debate convidando a doutora Marília. Obrigado. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar parabéns ao professor Simão pela pesquisa. Achei assim, extremamente interessante a primeira parte. Eu vi que é assim, a menina dos olhos do professor, né? A pesquisa sobre o tempo filosófico, o tempo emocional, enfim. E eu percebi na leitura do texto que o senhor trabalha com essa tentativa de colmatação de 2 valores, a segurança jurídica e a justiça. E eu não consegui perceber da leitura do livro qual seria a sua postura epistemológica em relação ao valor justiça, porque em relação à segurança jurídica ficou muito claro. Né? Quer dizer, a previsibilidade, a calculabilidade das decisões individuais num cenário coletivo, de modo a dar estabilidade nas relações. Mas em relação ao valor justiça, não ficou muito claro qual seria a sua postura epistemológica, se uma postura cética, ou se o senhor, de fato, concebe a possibilidade de haver o controle da racionalidade dessas decisões, sobretudo, baseadas em critérios, em juízos de valor
como justiça. Então, eu queria saber do senhor qual seria, assim, o que o senhor entende por justiça, tempo e justiça? O que é o valor justiça para o senhor nessa obra específica? Eu agradeço, doutora Marília, que já é colega de jornadas, cursos e palestras, sempre uma honra. E a pergunta é muito oportuna e muito precisa, porque efetivamente eu não concebo o seguro injusto e nem o injusto seguro. A ideia é o seguro e justo convivendo no mesmo espaço e no mesmo tempo. Portanto, quando eu penso em dar os parâmetros para o magistrado, como a senhora, para uma decisão de quando se inicia a prescrição ou decadência, eu construo duas balizas, sempre pensando no valor segurança e no valor justiça. Exemplo muito simples. Para as relações não patrimoniais, segue-se o tempo do Código Civil, literalmente. Esse é o valor segurança jurídica. Para as relações patrimoniais, eu sigo o tempo do valor justiça. Eu não posso imaginar uma fraude contra credores que se iniciou em 2010, nunca o instrumento foi levado a registro e o prazo começou em 2010, ou seja, 2014 ele acaba. O dia que eu registrar daqui a 10, 20 anos, a fraude já se perpetuou e eu não posso fazer nada. A baliza, então, é o registro para imóveis que dá o quê? Publicidade e, portanto, eu retiro o valor do inseguro e do injusto. Fica seguro e justo. Em última análise, na parte dos danos, eu usei um estándar jurídico que eu não citei na primeira parte do programa, cito agora, do homem médio. Exemplo simples. Se eu sofro tal do acidente de automóvel, 9 meses depois começo a ter dores, e só procuro um médico 15 anos, vamos a um exemplo exageradíssimo, evidentemente que não é esse o tempo do homem médio. Para evitar que a injustiça ou a insegurança permaneçam, eu uso como padrão o homem médio, o dano perceptível à luz do estándar jurídico. Portanto, o direito não socorre os que dormem naquela velha máxima. Aí eu dou a baliza da segurança e a justiça, para não deixar o seguro injusto ou o injusto seguro. Professor Cláudio Santos. Meus caros, antes de tudo, quero felicitar o professor Simão por esta magnífica obra. Eu tive o privilégio de ler a tese do doutor Simão, tão logo foi aprovada na USP. E eu considero um trabalho riquíssimo. Ao ler seu trabalho, eu vi no final exatamente dele, o autor aborda alguns temas controvertidos. E um deles eu gostaria de enfocar neste momento para ouvir a opinião ao vivo do nosso mestre. No que diz respeito exatamente à interpretação do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, que trata do prazo para a reparação civil. Exatamente para pedir ao autor a sua opinião sobre a extensão, qual a amplitude dessa expressão reparação civil. Trata-se apenas da reparação civil ex delito? Trata-se da reparação civil decorrente do contrato? Da ofensa aos direitos do autor, que é tema focado no livro? Enfim, o que nos diz o mestre sobre o tema? Bem, doutor Cláudio, eu sempre agradeço as gentis palavras. A última parte da tese, eu gastei algum tempo razoável, porque eu entendo que um trabalho científico acadêmico sem o aspecto prático, praticamente ele nada no vazio, ou seja, ele precisa tomar corpo para ser aplicado. Então, a última parte da tese, eu abordei questões práticas, prescrição e seguro, prescrição e declaração de ofício, tratei de vício redibitório, tratei também de reparação civil. E esse tema é dos mais complexos, porque o Código Civil, quando veio a lume, tem dois prazos. O prescricional geral, de 10 anos, que está no artigo 205, e o 206, que traz prazos prescricionais específicos, lógico, que se aplicam afastando o prazo geral de 10 anos. O artigo 206, como bem lembra o Dr. Cláudio Santos, no parágrafo 3º, inciso 5º, traz um prazo que a doutrina interpretou como curto, que é um prazo de 3 anos para reparação civil. Então, enquanto no Código Antigo nós tínhamos 20 anos, de repente, com uma canetada do legislador, diminuiu para 3. Podemos imaginar qualquer ilícito extracontratual fora do CDC, fora do consumidor. Batida de automóvel, um dano moral, um dano material. Então, nós estaremos tratando de relações que não no CDC, porque no CDC nós temos um prazo específico. E daí a pergunta que a doutrina logo se fez. Se eu descumpro um contrato, isso gera perdas e danos. Imaginar o caso mais comezinho, o empreiteiro e o construtor. O empreiteiro atrasa a obra, não entrega. E gera danos, claro, porque eu não vou usar o galpão para minha fábrica, eu não vou iniciar minhas atividades comerciais se for uma loja. Qual que é o prazo para a reparação desse dano? Os 10 anos do 205 ou os 3 anos do 206, parágrafo 3º? A doutrina logo se dividiu e logo criou uma celeuma que eu reputo ao fato de 3 anos ser um prazo demais curto.
E, para minha assim, surpresa, o que tem prevalecido, doutor Cláudio, é que esse prazo realmente, para a responsabilidade contratual, esse empreiteiro que não entregou o galpão da minha empresa, ou um fornecedor, que o prazo seria de 10 anos. Ou seja, a doutrina tem afastado, e essa é a orientação mais recente e mais, vamos dizer assim, quase que repetida do STJ, de afastar o prazo curto de 3 anos e adotar o prazo maior de 10. Agora, tirando o caso do descumprimento do contrato, nos casos da responsabilidade ex delito, ou seja, o ato ilícito puro, sem um prévio vínculo contratual, aí a reparação civil está em 3 anos. Exemplos comezinhos. Responsabilidade civil no direito de família, por exemplo. O marido que agride a mulher. Responsabilidade civil no direito de família, o abandono paterno-filial, em que o pai abandona o filho material e moralmente, como aliás o STJ decidiu brilhantemente, condenando o pai em R$200 mil pelo abandono paterno-filial. Estas responsabilidades que nascem do delito sem a prévia relação contratual, o prazo seria o menor. Ainda assim, não podemos esquecer que se houver relação de consumo, aí eu saio dos 10 anos, aí eu saio dos 3 anos e aplico o prazo especial do Código de Defesa do Consumidor, artigo 27, 5 anos, que, aliás, também foi uma orientação do STJ em matéria de cigarro, matéria de tabaco. No caso do tabaco, o STJ entendeu que o dano pelo uso do cigarro era indenizável no prazo de 5 anos. É verdade que ali não houve indenização por outras questões, mas, assim, eu não estou dizendo que fechou, determinou a indenização, mas estou dizendo que, se indenizável for, o prazo da pretensão é o do CDC. O senhor citou aí o exemplo, talvez, e aí é só para ilustrar mesmo a questão Pirelli, Ford e tal, deu o exemplo da obra. Dentro daquele exemplo de um resultado, digamos que de um problema de saúde decorrente de um acidente, isso vai ocorrer daqui a 15 anos, foi o tempo que você citou, tal, exageradamente, né? Agora, me diga uma coisa, quando a coisa é previsível, que tempo é esse? Por exemplo, olha, talvez o desabamento, vamos voltar à obra, o desabamento de um teto ou até mesmo a entrega, quando isso é previsível, não está fora dessa previsão. A ideia, novamente, volta no homem médio, ou seja, eu não vou usar o tempo de uma maneira que beneficie o incauto, beneficie o negligente, que poderia ter todo o tempo do mundo, porque eu repito, esse é o tempo de Deus, não é o tempo dos homens, é o tempo da finitude que é o nosso. Mas eu também não posso, a partir disso, adotar um tempo tão curto que eu perca o direito sem ter o tempo. Portanto, eu vou dar um exemplo muito simples. Hoje se discute muito um tema que é lindo para a bioética. Lindo para a bioética. Petição de herança de embrião. O embrião está lá conservado, com as técnicas de reprodução assistida, então ele não está no ventre materno. Ele é implantado no ventre da mãe após a morte do seu pai. Ou seja, ele nasce com o pai já falecido. A herança, nessa altura, pode ter sido partilhada entre os irmãos, já nascidos quando da morte. A pergunta é, qual que é o prazo para esse embrião pleitear os seus direitos? O prazo, a doutrina, quase que de acordo, fala em 10 anos. Mas quando que esse prazo se inicia? Quando houve a morte do pai ou quando o embrião nasceu? Veja, agora é nascituro, embrião nascituro e agora é pessoa humana nascida. Se eu contar o prazo a partir do momento que ele estava crioconservado, ou seja, nas técnicas de reprodução humana assistida, eu estou tirando o direito de quem sequer imaginava poder exercê-lo. Essa conta seria um equívoco grande para a minha tese. O prazo só pode se iniciar quando eu posso... com o tempo ultrapassado. Claro. Ou seja, ele nasceria depois do prazo prescricional esgotado contra ele, sendo que ele estava ainda fora do útero materno. Não me parece que esta orientação vá seguir o que eu penso sobre justiça e segurança. Portanto, a ideia é não privilegiar o incauto, que teria uma vida inteira, e esse tempo não é o tempo jurídico, mas também não punir aquele que sequer sabia que tinha o direito, então não podia exercê-lo. É essa conciliação que eu faço a partir da tese defendida junto à USP. Bem, professor Simão, muito obrigado pelos esclarecimentos, por trazer o seu brilhante trabalho para ser debatido aqui com a gente. Doutora Marília, também muito obrigado pela presença. Doutor Cláudio Santos, espero revê-lo mais vezes também aqui no programa Academia. Lembro que você pode participar por meio do endereço eletrônico. Envie o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente. O endereço é academia@stf.jus.br, academia@stf.jus.br. E é possível também rever este programa em nosso site, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.